a Mona, com saudade de atuar, não é capaz de fazer, não é mesmo? Oi, Monas, eu sou a Calazans, eu tô de volta. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E eu tenho uma relação assim muito profunda e intensa com o gênero terror. Inclusive eu trabalho, nesse universo assim mais macabro, de terror mesmo. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a nova série, uma das novas séries que estreou aí na Netflix. Uma série brasileira, inclusive, e com o gênero terror. Eu estou falando de Reality Z. Então, se você não me conhece, me cumprimenta, aperta aí o curtir. Se você também já me conhece, me cumprimenta do mesmo jeito, gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aqui no comentário o que você está achando do canal e vamos embora. Monas, o mercado hollywoodiano está super acostumado a fazer séries, filmes com a temática apocalipse zumbi. E aí o Brasil, gente, entrou nessa onda também, eu tô super feliz. Reality Z é uma série brasileira com a produção da Conspiração Filmes e é uma produção original da Netflix. A série tem a direção de Cláudio Torres, que é o filho da Fernanda Montenegro, olha que close. E a série tem 10 episódios, teve sua estreia no dia 10 de junho desse mês. E os seus episódios têm entre 25 e 35 minutos. A série acontece no Rio de Janeiro, tá? E com a temática terror, como eu já disse, apocalipse zumbi. A série tem início com uma eliminação de um reality show aos moldes do Big Brother Brasil. O reality se chama Olimpo. Para quem não sabe, Olimpo é a morada dos 12 deuses gregos, tá? E a temática desse reality show é retratar esse Olimpo. Então, os participantes são os deuses gregos, E a gente tem a Sabrina Sato fazendo o papel do Thiago Leifert, Sabrina, que a sua personagem se chama Divina. Ela apresenta esse programa. E o Boninho, vamos dizer assim, desse reality, é o ator Guilherme Weber, que faz o Brandão. E na série ele tem um personagem que se chama, ele é o Zeus. E aí é interessante que esse personagem, ele interage diretamente com os participantes, tá? E tá acontecendo um grande show de eliminação. Nenhuma das participantes é eliminada. E tá acontecendo um grande show, a Sabrina apresentando lá, mostrando os bastidores, como é de um reality show. Então a série começa dessa forma, uma eliminação de um programa de um reality show. Em contrapartida, existe uma parte da produção desse reality que está indo a caminho do set, da produção, e no meio do caminho se depara com um acidente de carro. E aí quando eles vão ver lá, tem um zumbi, aí morde e acontece toda a primeira cena assim de terror da série. E o que acontece? A pessoa infectada acaba levando, de certa forma, a doença ali para a festa, a eliminação como um todo. E aí começa, de fato, a série. Falando um pouquinho do elenco da série, ela tem assim um casting bem famoso, A gente tem aí a Sabrina Sato, como eu já falei, com a Divina, o próprio Guilherme Weber, o Brandão e o Zeus também, ele é bem famoso aí, é um ator global. Não sei se atualmente ele está na Globo, mas a gente conhece ele pela sua passagem na Globo, A gente tem a Neda Nagli, que na vida real é a sogra da Sabrina Sato, então a gente tem uma participação especial também da Neda Nagli. Entre outros, Jesus Luz também tá no elenco. E vários outros, a gente tem várias outras celebridades aí do mundo business. Porém, o que eu acho interessante nessa questão de personagem, de cast, de atores, que apesar de ter assim um elenco, um cast bem recheado de celebridades, a produção também deu a oportunidade de vários rostinhos novos
aparecerem aí, ter grande destaque durante a trama, né? Então a gente tem sim grandes nomes, pessoas bem famosas participando da série, compondo o elenco dessa série, mas também tem pessoas, rostinhos novos, atores novos, estampando aí com personagens de relevância na série. Na pegada personagens, é interessante dizer que a trama traz os personagens assim bem estereotipados, tipo a gostosona, o estranho, o gay super afeminado. E também notei alguns personagens com problema de profundidade, sabe? Dando um exemplo assim, eu acho que o personagem do Brandão, né, do Guilherme Weber, o Brandão Zeus, ele tem uma persona assim muito forçada para passar uma imagem de uma pessoa arrogante, de uma pessoa grossa, mal educada. Força tanto para passar essa imagem que acaba ficando um personagem fake, sem ter uma profundidade. Na verdade é um personagem assim forçado, a gente nota assim que ficou tão forçado que acaba assim, um personagem sem profundidade. Mas isso não é uma exclusividade só do Brandão, né, do Guilherme Weber. Outros personagens eu notei que faltou sim uma profundidade. Então, já trazendo aqui um ponto negativo, eu trago também essa questão dos personagens não serem tão bem trabalhados assim. Eu não sei se isso é a proposta da série, mas eu acredito que não. Alguns mesmo foi essa falta de cuidado. Porém, apesar da série trazer esses personagens tão estereotipados, assim, tão fake, ainda a gente consegue ter um apego por eles, sabe? A gente fica na expectativa para que aquele personagem não morra, que ele consiga ir até o final da trama. E isso é bem legal, gente. Quando a gente se envolve assim com a trama desse gênero, a gente fica torcendo para que nada aconteça de ruim com esse personagem, apesar de ter essas características que podem vir a distanciar o público da série, a gente ainda consegue se identificar e ter essa conexão com os personagens. Pelo menos essa foi a minha experiência. Entrando um pouquinho agora no quesito enredo, eu percebi que basicamente a gente pode perceber que o enredo ele é dividido em duas partes. Entende? Não que isso esteja estabelecido pela direção. Não é essa a proposta da direção. Mas como a série tem 10 episódios, a gente percebe que os 5 primeiros episódios focam num determinado objetivo, vamos dizer assim. E do 6º ao 10º tem um outro objetivo dentro do objetivo geral, que é o apocalipse zumbi. Deu para entender? Então, trazendo esse quesito de enredo, a gente percebe essa subdivisão dentro da trama, que é bacana, dá um combustível legal para o desenvolver da série. Um dos elementos mais interessantes em relação ao enredo da série é que a série ela acaba saindo um pouco do óbvio, né? E ela traz umas críticas sociais muito relevante e pertinente para o nosso momento atual, sabe? É muito bacana a forma que a série trata de temas como desigualdade social, racismo, corrupção, dentro de uma série com a temática apocalipse zumbi. Então, eu gostei muito de sair desse óbvio e trazer questões reais, atuais, numa série com o gênero terror. Deu para encaixar e enriqueceu muito o enredo. Bacana também é que a série tem vários plot twists. Plot twist é quando o enredo sai do óbvio, acontece algo assim inesperado, sabe? Algo assim que a gente não esperava de forma alguma. E tem muitos, de acordo com o decorrer da série, a gente observa vários plot twists, vários caminhos diversos assim que a gente não esperava. Então, em relação ao enredo, eu gostei desses pontos aqui que eu saltei para vocês. Trouxe sim combustível para a série e foi bem interessante. Em contrapartida, tem alguns furos no roteiro, no enredo, que me incomoda muito, sabe? Na série,
Na série dá a entender que zumbi nunca não é algo desconhecido, né, durante a trama, nem mesmo assim na ficção. Zumbis, mortos-vivos é uma coisa desconhecida no universo reality Z. E a partir do momento que o caos é instaurado no mundo, né, no Rio de Janeiro, existem alguns furos no roteiro que para mim é imperdoável. O desconhecido assusta muito, deixa a gente muito transtornado, né? Ainda mais um desconhecido a esse ponto, né? E aí tem algumas cenas assim que tá muito no ápice, muito zumbi, muito sangue. E os atores estão uma coisa assim, sabe, admirando assim, como se fosse algo natural. E eu senti falta, sabe, de mais desespero. Tem alguns momentos assim. A gente sabe que cada um reage de alguma forma, mas isso era algo padrão. Todo mundo correspondia da mesma forma. Uma coisa assim meio estática, admirativa. E eu senti mais falta do desespero mesmo assim dos atores, dos personagens. E isso me incomodou um pouquinho na relação com o texto e enredo mesmo. E aí, antes de fazer esse vídeo, eu dei uma olhadinha, né? Aliás, eu assisti a série toda. Eu assisti a série numa madrugada. No dia que estreou, comecei. E fomos até a madrugada do dia 11 assistindo, eu e meu noivo. De tão empolgante que a série é, né? E aí, antes de fazer esse vídeo, e depois de assistir, eu fui dar uma lida nas críticas para saber o que a crítica vem achando da série, se teve uma resposta positiva. E aqui eu colhi a crítica da UOL, né, que fala assim: para ser ruim, a série precisa melhorar muito. Então a gente tem assim uma primeira crítica bem pontual da UOL, mostrando assim a insatisfação diante da série. Trazendo meu ponto de vista para conflitar com esse, eu não sou tão radical assim, não concordo muito com essa crítica da UOL. No final do vídeo eu deixo aqui as minhas considerações, os pontos positivos, os pontos negativos, o que eu acho que poderia melhorar, o que poderia ser dosado porque está demais, mas eu achei essa crítica aqui da UOL severa demais e não condiz, assim, pelo menos com a minha experiência, tão negativa assim. E aí vamos agora para a crítica do Cinepop. O Cinepop fala: terror brasileiro é divertida, trash e controversa. Eu concordo muito mais com o ponto de vista aqui do Cinepop, porque eu observei que o objetivo principal de Reality Z não é trazer aquele terror raiz, sabe? Aquele terror. É mais um terror com a proposta de trazer umas comédias ácidas, uma piada ácida, aquele humor sarcástico, sabe? A lá filme adolescente da gringa, sabe? Todo mundo em pânico. A série tem esse objetivo de trazer o trash, sabe? Com personagens estereotipadíssimos, com aquela pegada adolescente e até as próprias piadas que a gente percebe no decorrer do enredo, né, da série. Então eu concordo quando diz que é divertida, trash e controversas, porque não é uma série perfeita, a gente encontra assim várias controvérsias, fica alguns pontos entreabertos, mas nada que tire o poder de entreter e divertir, né? Que eu acredito que essa é a função maior de uma série, de um filme. E agora que eu fiz esse aparato assim geral, falei um pouquinho do elenco, falei um pouquinho dos dados técnicos do filme, falei um pouquinho do enredo, eu vou dar aqui as minhas opiniões. Lembrando que eu não tenho formação em cinema, em nada disso, mas eu acredito que, além de eu trazer algo pessoal, né, um feedback pessoal, conta também a minha experiência da minha formação de artes cênicas, então eu vou trazer um pouquinho aqui do que eu tenho de técnica em relação à atuação, esse tipo de coisa, e meu gosto pessoal mesmo, que eu achei de forma pessoal, tá bom? Então vamos começar com o que a série tem de positivo. Eu listei aqui algumas coisas que me chamaram a atenção e eu achei interessante pontuar como ponto positivo.
O primeiro ponto que eu trago é justamente esse que a gente estava falando anteriormente, que é uma série que tem sim um poder de entretenimento muito legal. A série entrega umas cenas assim de ação muito legal, muito interessante, umas cenas assim eletrizantes que a gente fica duro no sofá. No meu caso, ficou gritando feito uma louca, né? Quem me conhece sabe que quando eu assisto assim, qualquer coisa que se remeta à ação, que tem ação, terror, eu fico feito uma louca gritando. Eu entro mesmo no universo. E aí a série entrega isso muito bem. A gente tem cenas muito interessantes. A gente tem viradas muito interessantes também. Então eu trago isso sim como ponto positivo a ser considerado. E aí eu já entro também no quesito de surpreender no enredo. Não é um enredo assim pastelão, sabe? Não é um enredo óbvio do óbvio do óbvio. Temos sim cenas clássicas, óbvias ao quadrado, mas a gente tem várias viradas, a gente tem momentos bem assim, inesperado. Então eu dou um ponto positivo para o enredo, que foi um enredo que saiu de fato da caixinha e tratou de assuntos assim bem pertinentes, como corrupção policial, corrupção política. Tem um deputado na série que é um divisor de águas. Então o enredo ele tem um ponto muito interessante para que a série seja bacana e entregue um produto final interessante. E aí, saindo da relevância, né, desses assuntos abordados, eu já vou entrar aqui no quesito efeito especial. Gente, tem uns efeitos especiais na série muito legais, muito interessantes, muito bem concluído, muito bem trabalhado. Claro que também tem uns que a gente ri de tão tosco que é, mas existe uma qualidade gráfica no quesito efeito especial bem bacana, bem interessante. Eu fiquei surpreso. Eu confesso que eu já vi filme gringo com efeitos tão toscos e uma produção brasileira conseguiu nivelar assim com uma produção bem bacana. Então, no meu ponto de vista, assim, tem uns efeitos especiais muito bem feitos e bem convincentes, né? Inclusive a morte da Sabrina na série foi uma da... Ai, gente, um spoiler aqui. A morte da Sabrina entrega um efeito assim bem realista, né? Tem um efeito bem bacana. Ai, gente, entreguei um spoiler, desculpa. Um outro detalhe que pra mim é um ponto super positivo é a trilha sonora. Em tudo aquilo que eu vou assistir, eu presto muita atenção. Meus ouvidos ficam bem atentos à trilha sonora. E tanto a trilha instrumental, né, aquele fundo sinistro de terror, é bem interessante, quanto a trilha sonora cantada, vocalizada, vamos dizer assim, né? É bem cativante, a palavra é essa. Existem umas músicas assim da MPB que eu não conhecia, que eu gostei muito, eu fui atrás, eu pesquisei. Então a série ainda traz isso de positivo, uma trilha sonora bem cativante, que vale muito a pena a gente ficar atento aqui, abrir os ouvidos para escutar melhor a trilha sonora. Então também trago como ponto positivo. E para finalizar, eu vou trazer aquele ponto que eu falei lá no início do vídeo, que é essa questão de estampar rostinhos novos no mercado, né? Como eu falei, existem atores novos que ganham espaço na trama, inclusive falando de representatividade negra. Existe uma personagem com bastante relevância na trama, com o contexto. A personagem ela é bem profunda, gostei que foi uma personagem bem profunda, que aí traz a questão do racismo, da desigualdade social, daquele olhar preconceituoso em cima do negro. Então eu fiquei muito empolgado com a personagem. Ela faz uma referência a quem assiste The Walking Dead, a personagem Michonne. Tem umas cenas que ele traz umas referências bem bacanas. É uma personagem forte, é uma personagem que representa muito bem. Então trago para fechar aqui os maiores pontos positivos essa questão de elenco, né? Existem rostinhos novos e eu me senti representado com essa personagem negra que foi inserida e com uma relevância bem alta na série. E como nada é perfeito, eu também fiz uma lista aqui dos pontos negativos, tá? Vamos lá, a primeira
pontuação negativa que eu trago também já é algo que eu falei lá atrás, que é os personagens que conflitam até um pouquinho com o que eu falei, o último ponto positivo, que são alguns personagens muito pouco aprofundados. Existem alguns personagens que têm uma relevância interessante na série, que são muito rasos, muito fakes, muito estereotipados, né? Que se tivesse tido uma profundidade maior, ia trazer uma riqueza bem maior para a série. Então, meu primeiro ponto que eu trago aqui como negativo é alguns personagens serem tão rasos, tão fake, tá? Um outro ponto negativo que eu fiquei muito incomodada assistindo a série foi a questão das maquiagens, gente. Eu não poderia deixar isso passar em branco. Eu, que como já disse a vocês, trabalho com isso diariamente, tem alguns pontos que me incomodaram muito, que foi a questão da maquiagem. Existe sim maquiagem bem trabalhada, mas deixaram algumas em destaque que ficou assim horrível, não deu pra convencer, sabe? E tem um detalhe que me incomodou muito, que é a questão de lente de contato. O que eu percebi? Os atores, os zumbis, né? Os atores que estavam assim mais próximos à câmera, mais visível à câmera, todos eles tinham lentes, enquanto os que estavam mais atrás lá não tinham lente. Então isso acaba prejudicando no quesito de realidade, né? Da série. Personagens também pertinentes para a série, que quando viram zumbi ficam sem lente, outros ficam com lente, então é bem confuso essa questão de maquiagem, me incomodou muito, talvez porque eu lidei com isso, né, tenha me impactado, mas eu não sei, então isso é um ponto também que eu trago como negativo. Eu trago mais um ponto negativo, né, para fechar, que é a questão de temporariedade da série. Quando alguma pessoa é mordida, né, a pessoa vira um zumbi. Na série também é dessa forma. E o que acontece? Em alguns casos, a transformação é super rápida, assim, sabe? Não piscar. A câmera vai, quando volta a pessoa já tá zumbi. E em outros casos, mais na frente, sim, demora dias, semanas. Então, isso meio que ficou um ponto bem aberto por uma questão tão importante, né? Porque de uma série que se fala de um apocalipse zumbi, essa questão de transformação, ela é bem pertinente para a série. Então, acho que faltou um pouquinho de cuidado nessa questão de tempo, né? E acaba prejudicando, sim. Mas nada que comprometa, tá? Mas me incomodou um pouquinho. Então, esses foram meus pontos positivos e negativos, né? E trazendo uma nota de 0 a 10, a nota que eu trago é 7,5. 7,5, gente. Ficou acima da média. O que eu acho interessante frisar é que, por ser um produto brasileiro com gênero atípico, eu acho que a gente deve sim dar uma oportunidade e olhar essa série com um olhar crítico mesmo, mas não aquele crítico negativo. Eu vi muita matéria na internet, muitos portais, botando para quebrar na crítica negativa, dizendo que a série é a pior coisa do mundo, sabe? E eu acho que essas críticas tá sendo sensacionalista para vender, né? A gente sabe que o falar mal vende muito mais do que o falar bem. Então a gente deve sim valorizar e dar uma chance para essa série com esse segmento que não é tão comum no mercado de série brasileiro e apoiar. A série acabou dando a entender que ia ter uma segunda temporada, o que me dá a entender que essa sequência só vai acontecer de acordo com os frutos que essa primeira temporada der, né? Então acho que vale muito a pena a gente assistir. Claro, não deixar ser levada assim por qualquer coisa, mas analisar o que o nosso mercado sempre nos deu e que está propondo a nos dar agora. Eu acho que é uma série que não nos decepciona, tem suas falhas, claro, mas é uma série que entrega um produto final muito interessante e que sim, a gente deve dar uma chance, assistir, propagar e não cair nessa onda de que a mídia está dizendo aí que é a pior coisa do mundo, porque não é. Com isso, eu trago aqui minhas considerações finais. Eu estou bem orgulhoso desse trabalho, por tudo aquilo que eu falei de positivo, por ser uma produção brasileira, trazer atores brasileiros, um contexto brasileiro, direção brasileira, enfim.
para esse segmento que nossa realidade é bem escassa. Então é uma série sim que eu recomendo, é uma série que entretém, é uma série que ensina, levanta as questões pertinentes e bem atuais, gente. Eu fiquei até assustado com a relevância, com a semelhança do que estamos passando atualmente, né? Essa questão de pandemia, de isolamento, com a questão de trazer um reality show. Enfim, são muitas semelhanças que dão um gostinho a mais na série. E eu acho que é uma série, sim, que vale muito a pena assistir na Netflix. Então assista. Vocês vão maratonar, os episódios são pequenos, é uma série pequena, então assim, vale muito a pena, assistam e me digam aqui nos comentários o que vocês acharam da série, o que poderia ser melhor, o que poderia ser pior. E conversa aqui comigo, diz o que vocês acharam. Bom, monas, o vídeo de hoje trouxe um pouquinho das minhas impressões sobre dessa série Reality Z. E se vocês gostaram, deixa aqui o curtir, se inscreve no canal, ative o sininho, me ajuda nessa meta de 1000 inscritos. Eu tô contando com vocês, tá bom? Beijos, aliás, kisses da Calazans e até a próxima.